Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar agora uma reflexão sobre Maria Santíssima, nosso 53º encontro, e vamos trabalhar em várias semanas esta exortação apostólica do Santo Padre Paulo VI para a reta ordenação e desenvolvimento do culto à bem-aventurada Virgem Maria. Esta exortação apostólica de 2 de fevereiro de 1974, que foi nos dada na festa da apresentação do Senhor. Paulo VI é aquele que pegou o Concílio Vaticano II em andamento, é também aquele que terminou o Concílio Vaticano II e começou a aplicação desse concílio durante o seu pontificado. Ele, então, nos escreve esta exortação apostólica e nós vamos pegar não todo o documento, mas parte do documento que nos interessa para reflexão sobre a questão mariana. Todo ele se interessa, mas vamos pegar alguns pontos somente. O primeiro ponto refere à primeira parte do parágrafo 1º, o culto da Virgem Santíssima na liturgia. E no encontro de hoje nós vamos ver a liturgia do tempo do Advento, na renovação do concílio, no tempo do Natal, até a Epifania do Senhor. Ele afirma, nós vamos voltar a atenção para a Sagrada Liturgia, onde nós celebramos o mistério da nossa salvação. Ele vai dizer, em questão do limite, que se deveria, inclusive, considerar as liturgias do Oriente e do Ocidente, mas devido a espaço de tempo, ele vai simplesmente ficar exclusivamente nos livros do rito romano. Quando ele faz citação do Sacrosanto Concílio, é um dos documentos do Concílio Vaticano II, no parágrafo 3º, o capítulo 3º, ele trata de uma renovação profunda que o concílio fez, pelo que respeita às expressões de veneração para com a Virgem Maria, e exige, portanto, ser atentamente considerado e apreciado. Então, ele vai, então, trabalhar neste documento. No primeiro título, ele trata a Virgem Santíssima na liturgia romana restaurada pelo Concílio Vaticano II. Parágrafo 2. A reforma da liturgia, nos diz Papa Paulo VI, a liturgia romana pressupunha uma acurada restauração do calendário geral das festas litúrgicas durante o ano litúrgico. Esse ano litúrgico, que para nós é distribuído em 3 tempos. O ano A, que se refere à liturgia do tempo onde se lê, a maioria das vezes, o Evangelho de Mateus. O ano B, onde normalmente se lê o Evangelho de Marcos. E o ano C, onde grande parte das leituras faz referência ao Evangelho de Lucas. E como dispor também durante as festas, inclusive para nós aqui, a festa de Maria, as festas marianas, ou que tem referência a Maria.
este organizado de molde a dispor em determinados dias durante o calendário litúrgico, com devido relevo, porque tem sempre em vista a ordem da salvação, porque quando nós celebramos o mistério da nossa salvação. Então, toda essa realidade litúrgica, nós estamos inseridos nessa realidade. A celebração da obra da salvação, distribuindo ao longo do ano todo o mistério de Cristo. Então, essa disposição que nós temos da celebração litúrgica durante todo o ano, esse mistério do Cristo, que é a centralidade daquilo que se celebra, desde a encarnação, a concepção, a encarnação, até a expectativa de sua vinda gloriosa. Nós encontramos lá no Sacrosanto Concílio, número 102. Permitiu que nele fosse inserida de maneira mais orgânica e com uma ligação mais íntima a memória da mãe no ciclo anual dos mistérios do Filho. A centralidade de todo mistério celebrativo ali está sempre em Cristo Jesus. Mas o mistério de Maria está ligado de uma forma íntima à questão dos mistérios do Filho. Então, Maria sempre à disposição do Filho. Ela como essa dispensadora das graças que os filhos nos concedem, né? Essa graça de salvação. É bom lembrar que no mistério da celebração, nós sempre celebramos o mistério da nossa salvação. Porque há uma distinção entre a trindade soterológica, tendo em vista a salvação, aquela que se manifesta na história da salvação como uma trindade santa. Então, no mistério eucarístico, quer-se destacar a ação desses mistérios, a ação dessas três pessoas divinas na obra da salvação, a partir dessa obra de salvação, para nós. Assim, nós devemos ver que nós sempre vamos celebrar numa dimensão trinitária, ao Pai, pelo Filho, no Espírito, da forma como age salvando na história e nos salvando nesse mistério divino na história, centralizado nessa realidade do Cristo que morre e ressuscita em nosso favor, porque nos amou. Então, sempre essa inserção do mistério trinitário. Terceiro parágrafo. Assim, no tempo do Advento, a liturgia, não apenas na altura da solenidade de 8 de dezembro, que é a festa da Imaculada Conceição, celebração a um tempo da Imaculada Conceição de Maria, que nós vimos é um dogma que foi nos dado através da declaração de Pio IX, da preparação radical para a vinda do Salvador e para o feliz exórdio da Igreja sem mancha e sem ruga, fazendo referência aqui ao tempo do Advento. Recorda com frequência a bem-aventurada Virgem Maria, porque é um tempo onde esta celebração da expectativa da chegada do Filho está sempre nos lembrando essa presença de Maria como aquela que é portadora do Cristo que foi concebido até seu nascimento, no tempo de Natal. Sobretudo nas férias, isto é, no tempo que vão de 17 a 24 de dezembro, essa proximidade, que nós chamamos oitava, antes do Natal. E mais particularmente no domingo que precede o Natal, sempre centralizado nessa presença, nessa figura de Maria, quando faz ecoar antigas palavras proféticas acerca da Virgem Mãe e acerca do Messias,
porque Maria é portadora do Messias gerado, Filho de Deus gerado em Maria. E lê episódios evangélicos relativos ao iminente nascimento do Cristo, de seu precursor. Então, a liturgia começa a colocar essa realidade da preparação da vinda do Messias, centrado também nessa figura de Maria Santíssima, como aquela que é portadora do Cristo, do qual nós vamos celebrar no Natal. Desta maneira, os fiéis que procuram viver com a liturgia o espírito do advento, então esse período anterior ao Natal nós chamamos de advento, um período de espera, de expectativa, de recordar, de celebrar que com o nascimento do Cristo, ele se irmã na nossa humanidade, ele assume a humanidade, ele se faz nosso irmão, ele se faz também descendente de Adão, ele participa desta humanidade. Isso para nós é importante porque ele, ao assumir a humanidade, vai redimir essa humanidade e vai levar essa divindade, essa humanidade para o Pai. Ao considerar o amor inefável com que a Virgem esperou o Filho, esse aspecto da expectativa do nascimento, centralizado na figura de Maria, mãe, a mãe grávida, serão levados a tomá-la como modelo e prepararem-se também eles, então nós aqui, para ir ao encontro do Salvador que vem. Também para que nós, nesse momento de expectativa, por meio da fé, estejamos nessa expectativa de gerar Jesus cada vez mais em nosso testemunho e nossa vida. Bem vigilantes na oração, o aspecto orante daqueles que esperam a vinda do Senhor, de entrar nessa áurea, nessa mística, de estarmos sempre lembrando que naquele mistério de Maria também está o nosso mistério, porque o Cristo Jesus que ela está gerando nela é o Cristo Jesus que é gerado em nós também por essa Eucaristia, que nós comungamos, mas também o Cristo Jesus que é gerado em nós todo dia, todo momento em que nós vivemos firmes essa fé de um Cristo que não está longe, mas um Cristo que vive em nós. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Bem vigilantes na oração, celebrando os seus divinos louvores. Queremos observar ainda que a liturgia do Advento, a mística que está envolvida nessa liturgia do Advento, conjugando a expectativa messiânica do Cristo que vem e a outra expectativa da segunda vinda gloriosa de Cristo, isto é, nos coloca o Advento em duas expectativas. O Cristo que vem, nós já sabemos que ele veio em Maria, esperamos para poder atualizar este mistério em nós, através do mistério do Natal, onde ele assume a nossa realidade, faz parte de nós, da nossa humanidade, e o Cristo que virá. É uma perspectiva, uma dinâmica que constrói a igreja, o já e o ainda não. O já, aquilo que nós celebramos, que nós temos consciência daquilo que Deus realizou por nós, através de Maria nos dando o seu Filho, e o ainda não, na realidade da plenitude que ainda virá a acontecer. Entre essa realidade, essa tensão do já e do ainda, nós construímos essa história da liturgia, sempre nessa perspectiva daquilo que virá. Né? Com a admirável memória da mãe, apresenta o equilíbrio cultual muito acertado, sempre ligado ao culto, que bem pode ser tomado como norma a fim de impedir qualquer tendências para separar, como algumas vezes sucedeu em certas formas de piedade popular, o culto da Virgem Maria do seu necessário ponto de referência a Cristo. Nunca e jamais perder de vista que, ao celebrarmos o culto a Maria, este culto sempre está centrado em Cristo, porque é Ele, Cristo, que dá sustentação a tudo aquilo que amamos, a tudo aquilo que admiramos, a tudo aquilo que encontramos em Maria e na sua disposição de aceitar o plano salvífico quando ela disse seu sim. Além disso, faz com que este período
como tem vindo a observar os cultores da liturgia, deva ser considerado como um tempo particularmente adequado para o culto da Mãe do Senhor. O tempo do Advento é um excelente culto para nós sempre estarmos centralizados sobre Maria, porque nós estamos celebrando aquilo que Maria nos dará, aquilo que Maria espera e a realidade da sua vida dentro do mistério do próprio Cristo. Orientação essa que nós confirmamos ou auspiciamos, ver aceita e seguida por toda parte. Dessa perspectiva, às vezes nós encontramos algumas pessoas que falam assim, na ladainha, né? Às vezes depois, quando termina o texto, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Luz, rogai por nós. Não, Nossa Senhora é uma só. Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Jesus, que se manifesta sobre vários títulos, mas é a mesma Maria. E essa Maria tem sustentação diante do mistério que ela é portadora. Admirar Maria é admirar aquele que ela traz. Admirar Jesus é admirar aquele que a trouxe. São mistérios que devem trabalhar juntos, mas sempre centralizado em Jesus. Quinto, o tempo do Natal constitui uma memória continuada da maternidade divina, virginal e salvífica. Virginal, porque ela concebeu sem pecado original e também gerou esse filho. Esse filho nasceu de forma virginal e salvífica, porque está centralizado naquela realidade do nascimento do Salvador, a nossa salvação, que Maria foi portadora no seu filho. Daquela cuja intemerada virgindade deu ao mundo o Salvador. Assim, na solenidade da Natividade do Senhor, do Natal de Jesus, a Igreja, ao adorar o Divino Salvador, que nasceu por nós, venera também a sua gloriosa Mãe, porque foi dela que ele nasceu. Ela é a porta de entrada do Filho de Deus neste mundo. Maria não foi uma espécie de barriga de aluguel, Deus não usou Maria. Maria concebeu e acolheu como mãe o Filho de Deus em seu seio. Um outro tempo também a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor, 6 de janeiro. Ao mesmo tempo que celebra a vocação universal para a salvação, Cristo que se manifesta ao mundo, contempla a Virgem Maria. Lá está a Virgem Maria, junto do seu Filho Jesus, que se manifesta ao mundo. Verdadeira sede de sabedoria e verdadeira mãe do Rei, que apresenta a adoração dos magos, o Redentor de todas as gentes. Então, na presença dos magos, símbolo da universalidade, da manifestação da salvação, Maria está ali do lado, e ela que apresenta Jesus Cristo, a adoração dos reis. Maria apresenta seu filho. Também nesse tempo de Natal, nós temos a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. É o domingo dentro da 8ª Natividade do Senhor. Então, após celebrarmos o Natal, logo em seguida nós celebramos a primeira festa, que é a festa ligada à Sagrada Família. Considerava venerável, se deve admirar. O Filho de Deus assumiu uma família humana, nasceu numa família humana. A vida de santidade que levam na casa de Nazaré, o lar de Nazaré. Jesus, Filho de Deus, Filho do homem. Maria, sua mãe, e José, o homem justo. Mateus capítulo 1, versículo 19. No ordenamento desse período do Natal, natalício, conforme foi recomposto, parece-nos que as intenções de todos se devem voltar para a relatada solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Também foi colocada ali, no dia 1º de janeiro, uma festa dedicada a Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. 1º de janeiro. Esta, nós queremos celebrar aquilo que nós vemos de uma tradição antiquíssima da Igreja, muito antes do Concílio de Éfeso, muito anterior a esse Concílio de Éfeso, já na Irineu
de Lyon já professava que Maria gerou Deus na sua humanidade. Então, Maria, mãe de Deus. Nós estamos aqui no final do século II, com Irineu, que foi educado aos pés de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna recebeu toda a sua instrução sobre o conhecimento do cristianismo através de João Evangelista. Nós estamos ali diante dessa pureza da tradição apostólica. Esta colocada como está, segundo o que aconselhava o uso antigo na urbe, isto é, em Roma, para o dia 1º de janeiro. Destina a celebrar a parte tida por Maria neste mistério da salvação, porque ela é portadora de Deus, e exaltar a dignidade singular que daí advém para a Santa Mãe. Ela é santa porque ela concebe o próprio Deus. Deus não pode ser concebido no pecado, ele foi concebido na graça. Maria tinha que ser portadora de graça para poder gerar o Filho Santo do Pai, pela qual recebemos o autor da vida. E, além disso, ocasião propícia para renovar a adoração do recém-nascido Príncipe da Paz. Então, se institui também nesse dia, Dia da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. Para ouvir ainda, uma vez, o grato anúncio evangélico de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Sendo esse aspecto que o 1º de janeiro se coloca, então, essa perspectiva de Maria, né, Mãe de Deus, e aquele que ela gera é o Príncipe da Paz. Então, Dia da Paz, porque Jesus é a nossa paz, e Dia de Maria, a Mãe portadora de Deus, Mãe que gera Deus, é para nós. Para implorar de Deus, tendo como mediadeira e Rainha da Paz, porque ela nos dá o dom da paz, o dom supremo da paz. Por isso, na feliz coincidência da 8ª de Natal do Senhor, com a data auspiciosa do dia 1º de janeiro, instituímos o Dia Mundial da Paz, dentro desse mistério do tempo de Natal, dentro desse mistério que se celebra Maria, Mãe de Deus, e Jesus, o Príncipe da Paz, o Dia da Paz, que vai recebendo crescentes adesões e já matura nos corações de muitos homens frutos de paz. Depois nós vamos continuar essa reflexão do Papa Paulo VI. Nós vamos dar continuidade, então, a esse documento de Paulo VI, essa exortação apostólica sobre o culto à Virgem Maria. Trabalhamos hoje realmente esse momento desse tempo do Advento e tempo do Natal. Depois nós vamos passar em outros tempos fortes, celebrativos dentro da liturgia da festa de Maria, sempre em vista o mistério de Cristo. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.